Grande salve, futuro delegado, delegada do estado de São Paulo. Vamos começar agora um bate-papo, uma live com conteúdo fantástico, tá? Nessa live nós vamos falar sobre pessoal que está entrando aí, vamos entrando pessoal, porque nessa live nós vamos falar da distinção entre discursiva, dissertativa, um bate-papo que eu tive com uma professora de português, tá? Vamos falar sobre controle de linhas, controle de tempo, gatilhos de estudo. Muitas pessoas têm dificuldade, né, de inserir como natural a relação do estudo da objetiva para a segunda fase, né? Então são temas que nós vamos estar aí trabalhando, né? Então são os 4 temas da nossa live de hoje. Repetindo, quais são os 4 temas? Antes, pessoal, vamos compartilhar a live, vamos chamar os colegas, vamos compartilhar, porque quanto mais conhecimento multiplicado é conhecimento agregado, né? Então, muito boa noite a todos. Vamos, então, compartilhando aí nossa live. Lembrando, quais são os 4 temas da live de hoje? 1. Diferença estrutural entre uma discursiva e uma dissertativa. 2. Vamos falar sobre controle de tempos. 3. Controle de linhas e gatilhos de estudo, né? Como puxar o estudo da discursiva, da dissertativa, como algo natural para dentro do estudo da prova objetiva, tá bom, pessoal? Então, meus amigos, para vocês que não me conhecem, eu sou Bruno Zanotti, delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, dou aula há mais de 10 anos, né? E é um prazer estar com vocês em mais uma live, mais uma noite. Pessoal aí entrando, compartilhando, é importante compartilhar, tá? E me fala também de onde vocês são, que em 2 minutinhos, a gente já vai iniciar o nosso bate-papo, tá bom? O nosso bate-papo. E como sempre me perguntam, né, professor, delegado Espírito Santo, quando vem, quando não vem, como tá a situação, né? Aos que sempre me perguntam, o concurso de delegado da Polícia do Estado do Espírito Santo, ele está aguardando um parecer da PGE e ele está, então, em fase final do parecer da PGE para assinatura do contrato, ao que tudo indica, com a CESP e Sebrasp, né? Já existe essa informação que foi divulgada. E estamos aguardando, então, a publicação desse contrato em Diário Oficial, para somente, então, na sequência, ser publicado o edital para concurso para o delegado da Polícia Civil do Espírito Santo, né? Pessoal, vamos lá, então, iniciando propriamente o conteúdo da nossa live, tá? Lembrando quais são os 4 temas dos conteúdos da live, e nós vamos começar por esse tema, qual é gatilhos de estudo. Como inserir de forma natural o estudo da discursiva e da dissertativa em conjunto com a prova objetiva, né? Na sequência, nós vamos trabalhar da distinção estrutural que existe entre a discursiva e a dissertativa, essa distinção estrutural, né? E, por fim, a questão do controle de linhas e o controle de tempo. Começando do começo, então, redundante, né? Começando do começo. E aos que tiverem dúvida, não deixem de colocar a dúvida aqui no nosso chat, no nosso bate-papo, porque na medida que eu for avançando, eu vou voltando aqui, né? E eu vou voltando e vou então respondendo os seus questionamentos, tá bom? Mais uma vez aí, antes da gente começar, uma boa noite a todos. Vamos lá, pessoal. Gatilhos de estudo, né? Como relacionar o estudo da objetiva com a discursiva de forma natural, de forma sequencial, como decorrência da próprio estudo para a objetiva, né? Esse é um ponto que eu sempre trabalhei há anos na mentoria com os meus alunos, né? Boa noite aí a familiares também entrando, Carla, né? Boa noite aos colegas também que entrou aí. Estou vendo aí também tem alunos da minha mentoria, do curso de peças para PC Amazonas, o pessoal também entrando, né? Então, vamos lá.
como que a gente pode inserir gatilhos de estudo. E eu acho que esse é um tema muito sensível que muitas pessoas simplesmente não dão atenção. Eu vou deixar aqui com vocês 2 gatilhos de estudo. No curso eu trabalho com cerca de 4 ou 5 gatilhos, mas aqui com vocês eu vou trabalhar 2 que eu reputo importantíssimos. E a pergunta central é: professor, como inserir no estudo da rotina do dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, gatilhos de estudo para a segunda fase, discursiva e dissertativa? Vamos lá então, pessoal. Primeiro ponto da live, primeiro gatilho. Qual é esse gatilho de estudo para vocês? Observem o seguinte, primeira dica. Sempre que você estuda, na sua rotina, né? No curso eu vou deixar isso, vou montar uma planilhinha de estudo para vocês, mas aqui, imagine que vocês têm a sua planilha de estudo e, por exemplo, ou segunda de manhã, ou segunda de tarde, ou mesmo segunda de noite, vocês trabalham, né, com blocos de estudo. Por exemplo, segunda de noite vocês podem estar trabalhando ali com um bloco de estudo do direito constitucional. Então, o que vocês vão fazer para não deixar esse estudo, principalmente durante a semana, unicamente focado no estudo para o X? Imagine se você terminou direito constitucional, está ali trabalhando direitos fundamentais, ou mesmo um dispositivo relativo ao artigo 144 da Constituição Federal, Segurança Pública. Sempre que a gente trabalha certos pontos de estudo, é muito comum nós estarmos diante, né, com questões que são jurisprudenciais ou mesmo teóricas, mas quando a gente estuda aquele ponto, a gente vê que aquele ponto tem uma grande chance de incidência na prova discursiva. Então, o que você vai fazer quando isso acontecer? Terminou o bloco de estudo, vamos dizer que você estudou lá de 7 horas da noite até as 10 horas da noite, dando um exemplo que eu sei que alguns alunos já me disseram que fazem isso. Quando der os últimos 15 a 20 minutos do seu estudo, daquele bloco de estudo, isso vale para todos os blocos de estudo, de qualquer hora, momento do dia e qualquer momento durante a semana. Terminando de estudar aquele bloco de estudo, você vai pegar 1 ou 2 pontos daquele bloco de estudo de maior chance de incidência e vai fazer o quê? Em 15 a 20 minutos vai dar uma verticalizada nele. Mais do que isso, você vai pegar aquele ponto, vamos dizer que o ponto que você estudou seja o artigo 144 da Constituição Federal sobre a autonomia do delegado de polícia, que o STF decidiu recente que não tem, né? Então você vai pegar esse ponto e vai colocar e escrever como se fosse o dia da sua prova. Então você vai pegar aqueles 15, 20 minutos finais, 1 ou 2 pontos de maior chance de incidência do bloco que você acabou de estudar e vai então fazer ali 1 a 2 parágrafos daquele tema. E aí você vai treinar a sua redação e mais do que isso, tente, quando você fazer isso, utilizar essa técnica, fazer inicialmente testando o seu poder de memorização. Você acabou de estudar aquilo tem que estar fresco na sua mente. Então, como que você colocaria aquilo em questão, 2 pontos, 15 a 20 minutos, né? Colocou com suas palavras? Show! Aí você vai analisar o que você escreveu. Vamos dizer 2 pontos. Levou 7 minutos para um, 7 minutos para outro. Tá o seu texto escrito. Pegou esse texto escrito, você vai fazer o quê? Comparar com seu material de estudo e vai fazer apontamentos do que ficou faltando, tanto num ponto quanto no outro. Observem que, ao fazer isso, você está revisando aquilo que você acabou de estudar, você vai estar colocando no papel na forma de uma discursiva e já vai então trabalhar com esse ponto para o dia da prova. E são pontos que, né, vão ter maior incidência de estar no dia da prova. Eu lembro que para PCRN eu tive alguns alunos, mas um especial me deu um feedback fantástico. Ele tinha adotado essa metodologia, né? E ele falou que da prova, das discursivas da PCRN, das 4, se não me falha a memória, das 4, 3 estavam exatamente dentro desses pontos
que ele tinha indicado como de maior incidência e que ele já tinha, inclusive, redacionado. E ele foi super bem na prova, né? Então, esse é um gatilho, esse pós-bloco de estudo, que traz um retorno fantástico e que te prepara para o dia da prova a partir da sua própria redação, né? Você vai estruturar uma redação, você vai treinar a escrita. Então, essa é uma técnica de estudo extremamente válida, interessante e traz um relevante gatilho para a prova discursiva, tá? Para a prova discursiva. Então, esse é o primeiro gatilho de estudo, né? Que eu vou trabalhar com os alunos no curso para PC São Paulo, tá? E um segundo gatilho que eu recomendo. Qual é o segundo gatilho? E esse é um gatilho que ele serve tanto para a prova discursiva quanto para a prova objetiva, porque esse é um gatilho de memorização, um gatilho de memorização fantástico, tá? E já respondendo a pergunta do Arthur, né, Arthur? Sim, a live ficará salva, tá bom? Qual que é a segunda dica de estudo, de gatilho de estudo, e essa mais direcionada para a sua memorização? Vamos lá. Esse é um gatilho que eu utilizava na minha mentoria, que eu estudava inicialmente quando eu estudava para concurso público, isso mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos atrás. E depois, né, eu descobri que ela tinha fundo científico, esse gatilho que eu estudava, e levei então para uma mentoria que eu trabalhei com mentoria por quase 4 anos, e eu vi um retorno fantástico também dos alunos desse gatilho de memorização. O que acontece? Chega em certos pontos da matéria que não adianta você compreender, você precisa memorizar. E quando você está diante desses pontos de memorização, que não basta por si só o simples estudo, você precisa lançar a mão de certas técnicas, né? Então eu vou deixar aqui com vocês uma técnica de memorização que tem um potencial também fantástico. E eu falei com vocês que essa técnica ela tem fundo científico. Por quê? Eu lembro logo que eu comecei a levar essa técnica para a mentoria, eu busquei certas informações, né, sobre o funcionamento do cérebro em termos de memorização, e eu achei um artigo à época que dizia que logo que você acorda, no primeiro momento da sua manhã, logo que você acorda, o seu cérebro tem um irrigamento sanguíneo singular que não tem em outros momentos do dia. E isso traz um potencial de memorização que muitas pessoas podem não ter em outros momentos do dia. Então, como que a gente pode utilizar essa informação preciosa a nosso favor? Prestem atenção. Esse gatilho de memorização funciona da seguinte maneira. Em certos momentos do seu estudo, você vai ter que memorizar. Você vai criar muitas das vezes fórmulas de memorização, fórmulas mnemônicas, ou mesmo aquele artigo que cai com muita sequência, ou ainda uma estrutura de resposta discursiva que você não pode esquecer, que você precisa memorizar sobre certos pontos. Esse gatilho de memorização vai então possibilitar que esses pontos que você precise lembrar entrem, passem esses gatilhos, passem esses conteúdos a ser integrantes natural da sua rotina. Como assim? Olhem como eu fazia na minha época de estudo, pessoal. Eu fazia os meus esquemas de memorização, os meus pontos que eu tinha que memorizar, tanto no âmbito de uma objetivo quanto no âmbito de uma discursiva, e colocava numa folha Chamex, uma folha de A4, né? Alguns eu fazia à mão, outros eu fazia no computador, mas cada matéria, direito constitucional, tinha lá a sua folhinha A4. Penal, processo penal, direitos humanos, tudo isso eu tinha a minha folha A4 já específico de cada matéria.
Quando chegava num ponto específico que eu tinha que memorizar, eu ia e jogava esse ponto específico para essa folha. E quando eu acordava pela manhã, primeira coisa ao acordar de manhã, são os 15 a 20 minutos iniciais logo que você acorda pela manhã. Eu tinha quatro portas de armário na minha casa, né? E cada porta de armário eu tinha ela de cima e embaixo com esquemas de memorização. E era uma leitura extremamente dinâmica, veloz, que eu ia batendo um por um. Em questão de uma semana, em questão de 2 semanas, eu tinha aquelas estruturas de memorização completamente memorizadas, né? Em 1, 2 semanas, estava tudo memorizado. Por quê? Era aqueles 15 a 20 minutos inicial em que você ia num ritmo somente batendo o olho. Chegava num ponto em que, quando eu olhava para a folha, eu já sabia mentalmente tudo o que tinha ali. A capacidade de memorização era fantástica. Fantástica. Ah, professor, chegou num ponto em que eu tenho tanto material de memorização e que 15 minutos já não me resolve. Beleza, sem problema. O que você vai fazer? Divide o seu material de memorização no meio. Um dia na segunda, outra metade na terça, primeira metade na quarta, segunda metade na quinta, e você vai então intercalando. Professor, chegou num ponto que esses 2 dias não mais me resolvem. O que eu faço? Se chegou num momento que esses 2 dias não mais se resolve, você não vai dividir em 3. O que você vai fazer? Você vai sacar daquele material os pontos que já estão memorizados, que já estão solidificados. E você vai, então, começar a trabalhar de forma ativa aqueles conteúdos, de forma viva. E sempre vão ter novos conteúdos ali para serem inseridos e novos para serem retirados. Mas não jogue fora aquilo que você tirou, porque numa reta final de estudo para concurso, naquele momento, aquela semana anterior, você pode acabar tendo que lançar mão mais uma vez desse conteúdo, tá? Falei com vocês aqui então 2 gatilhos de memorização importantíssimos que vão dar um outro olhar sobre como estudar, né? Principalmente para a discursiva, e levar esses conteúdos naturalmente na sua rotina de estudos, né? Finalizamos a primeira parte dos gatilhos de estudo. Falei com você que são 2 gatilhos, né? No curso eu vou trabalhar com outros gatilhos de memorização também. No curso 4 ou 5 gatilhos de memorização, não, gatilhos de estudo, né? E eu já deixo o convite aqui para vocês para conhecerem o meu curso de discursiva e dissertativa para delegado do estado de São Paulo, tá? São 10 rodadas, mais de 80 questões discursivas. Vou fazer um mapa, um raio-x à luz de 25 provas de delegado, quais são os pontos mais cobrados em penal, processo penal, constitucional, administrativo, né? Então vou passar esse raio-x também para vocês, além de vários vídeos de suporte, né? Então, material bem completo para vocês, tá? No link no meu perfil ou em www.brunozanotti.com.br. Deixo o convite aí para vocês conhecerem o meu curso de discursiva e dissertativa para PCSP. Superado, né, esse ponto inicial dos gatilhos de estudo, eu quero entrar com vocês em um ponto que eu tenho recebido muitas dúvidas dos alunos. Professor, qual é a diferença estrutural entre discursiva e dissertativa? Bati um papo com vários professores, vi lives também de alguns professores de português explicando a situação, conversei com outros, né, que são próximos a mim, e montei então esse compilado dos principais pontos de distinção entre uma questão discursiva e uma questão dissertativa. Lembrando que na sequência nós vamos trabalhar a questão do controle de linhas à luz do edital para PCSP e do controle de tempo também à luz deste edital, tá? Vamos lá. Primeiro ponto, então, distinção entre discursiva e dissertativa, né?
À luz do próprio edital para delegado da Polícia Civil de São Paulo, nós temos a prova com 4 questões discursivas e uma questão dissertativa, né? Estruturalmente falando, questões discursivas, elas possuem uma estrutura curta, menor, variando, se você pegar inclusive provas da banca, da VUNESP, né, da FCC, variando entre 10 e 15 linhas. Né, entre 10 e 15 linhas a prova discursiva. Muitas das vezes essas discursivas, isso eu vi em várias questões. Essas questões discursivas, elas não têm um caráter tão interdisciplinar. Muitas vezes a questão discursiva ela é direcionada para um ponto específico. Ela é bem objetiva, bem direcionada para aquilo que a banca quer de resposta para o candidato. Vou dar alguns exemplos na sequência, não se preocupe. Inclusive exemplos da banca VUNESP, tem exemplos da banca FCC e elas trabalham isso de forma muito próxima, tá? Por outro lado, uma questão dissertativa é uma questão maior. Em algumas provas, indo de 30 a até 60 linhas, né? Eu vi inclusive live de outros professores falando da possibilidade dessa dissertativa vir com 60 linhas, mas todos, e eu concordo com essa forma de pensar, no sentido de que a prova dissertativa ela deve ter algo mais direcionado a 30 linhas propriamente dito, considerando o histórico da banca, né, e de outras bancas que tratam sobre o tema. E diferentemente da discursiva, até por a dissertativa ser uma proposta maior, na dissertativa você tem uma proposta interdisciplinar das matérias, intercalando às vezes direitos humanos com constitucional, direito constitucional com processo penal, penal com constitucional, né? Enfim, ela tem uma proposta muito mais interdisciplinar. E aqui vem uma questão possível, um detalhe que é possível de termos dentro de uma questão dissertativa. Qual é, professor? A possibilidade de a banca questionar ao candidato, a você, fazer uma análise crítica, uma análise argumentativa sobre determinado ponto. E aqui nós temos que tomar muito cuidado, porque ao fazermos uma análise crítica, não é a banca perguntando a sua opinião. Por exemplo, no concurso, sem ser esse agora, mas no concurso anterior para delegado de Minas Gerais, a banca colocou um tema relativo a um julgado do STF, né? E foi então questionado para o candidato fazer uma análise crítica sobre aquele ponto. Só que era uma análise crítica à luz da doutrina, então ele tinha que colocar o pensamento doutrinário para criticar aquela posição do Supremo Tribunal Federal, né? Ou ainda, a questão pode apontar, como já aconteceu também no passado, um dispositivo da lei ou um dispositivo da Constituição, às vezes envolvendo direitos fundamentais, para você analisar à luz do Supremo Tribunal Federal, aí é uma análise mais argumentativa, né, questões relativas àquele ponto. Calma, nós vamos trazer exemplos, só estou montando essa distinção na cabeça de vocês, né? Uma dissertativa, inclusive, exatamente pelo espaço de maior abertura, tem uma excelente chance de ser questionado situações fáticas atuais para vocês fazerem uma análise estrutural, uma análise, de repente, à luz de normativas específicas. Por exemplo, olha que questão dissertativa fantástica. Questão da guerra da Ucrânia. Nós tivemos, então, recentemente, a provocação, né, do que está acontecendo na Ucrânia no Tribunal Penal Internacional. E, curiosamente, delegado da Polícia de São Paulo, no último concurso, nós tivemos vários questionamentos envolvendo o TPI,
Tribunal Penal Internacional. Então essa é uma questão potencial de prova fantástica. Inclusive uma das questões, né, do nosso curso vai ser sobre isso, será sobre isso, né? A questão do TPI, a provocação lá em relação à Ucrânia. Então, essa análise fática é algo que você precisa, sim, ter essa sua percepção. Observe o seguinte, que a estrutura textual de uma discursiva, como eu falei com vocês antes, ela é bem direta, bem objetiva e bem colocada pela banca. Só que na dissertativa nós temos uma estrutura textual própria. Numa dissertativa, a estrutura textual tem uma introdução, tem um desenvolvimento e tem uma conclusão. Professor, como que eu faço uma introdução para uma dissertativa? Quer ver? Estou abrindo aqui o meu e-book para pegar um exemplo com vocês. Vamos lá. Vamos dizer que a banca pergunte. Seguinte questionamento para vocês. Em vários artigos de internet, inclusive em artigos de algumas constituições estaduais, isso inclusive aconteceu em São Paulo, defende-se que os delegados possuem autonomia funcional no desempenho da sua atividade. Analise o tema à luz da jurisprudência do STF. O STF, de forma super recente, né, declarou inconstitucional a autonomia funcional dos delegados de polícia no âmbito da Constituição do Estado de São Paulo. Tá? Ah, professor, então o delegado não tem autonomia funcional? Calma. O STF falou que o delegado não tem autonomia funcional, mas que o delegado possui o quê? Abre aspas, independência técnica. Foi esse o termo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal. Olha que dissertativa linda para vocês trabalharem. Falar dos julgados, falar dos motivos da declaração da inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, né, e desenvolver o tema. Como você iniciaria uma introdução desse tema, título de curiosidade numa dissertativa? Por exemplo, poderia começar da seguinte forma. Diversas constituições dos estados da federação trazem a prescrição, trazem a possibilidade da autonomia funcional para o delegado de polícia nos atos de investigação e nos atos de polícia judiciária. E aí você começaria aí a desenvolver o tema, você introduziria ele e desenvolveria, né? Inclusive já deixo aqui o convite para vocês, porque eu quero marcar uma live em que a gente vai aplicar vários desses conceitos que nós estamos trabalhando aqui. Então, numa estrutura textual dissertativa, você abre o texto, um parágrafo de introdução, desenvolve e conclui. São temas mais abertos e que demandam de você, exatamente por isso, um maior conhecimento verticalizado, tá? Então, essa e diferente, portanto, né, da discursiva, que ela é bem objetiva, bem direto ao ponto. Então, essas são as estruturas centrais de uma prova discursiva e de uma prova dissertativa, né, discursiva e de uma prova dissertativa. Só que não basta você conhecer a estrutura discursiva, que ela é mais direta, mais objetiva, do que da distinção dessa para uma dissertativa, que ela tem uma estrutura mais complexa, mais aberta, que demanda um conhecimento maior de vocês. Vocês precisam se preparar para a prova passando por dois outros fatores: controle de tempo e controle de linhas. Só que antes, né, antes que eu esqueça, exemplo de uma questão discursiva e de uma questão dissertativa da própria banca em concurso anterior, né? Olha que tema interessante. Cadê? Aqui. Puxando aqui, por exemplo, exemplo de uma questão discursiva, mais objetiva, mais direta, da própria banca, né, da VUNESP.
todos os tratados e convenções internacionais de direitos humanos são automaticamente equivalentes a emendas constitucionais? Questão objetiva, direta. Um outro exemplo, também dentro desse ponto. Qual é a tese pacificada pelo STF sobre a natureza jurídica dos tratados internacionais de direitos humanos? Exemplo de duas questões dissertativas cobradas pela própria banca VUNESP. Olha, contudo, esse mesmo tema cobrado pela VUNESP dentro de uma questão dissertativa. Discorra sobre a natureza jurídica dos tratados internacionais de direitos humanos e o alcance do que vem a ser o controle de convencionalidade. Observem como o tema agora ficou muito mais aberto, com um conhecimento jurídico muito maior. Muito interessante porque o mesmo tema foi cobrado pela banca numa discursiva, de forma bem direta, mas também foi cobrado pela dissertativa de forma na discursiva de forma mais direta, mais objetiva, e numa dissertativa de forma mais aberta, pela mesma banca. Então, essa é uma percepção que vocês precisam ter. Por quê? Muitas das vezes, certos temas, do modo como pedido, podem ser direcionados para a dissertativa ou para a discursiva, né? E aí vem uma pergunta que a Marcela, que eu achei fantástico. Marcela, devemos treinar com mais frequências para as discursivas do que para as dissertativas? Observem o seguinte: quando a gente estuda para a dissertativa, que é aquela mais ampla, naturalmente nós estudamos para a discursiva, porque ela é menor. Contudo, quando nós estudamos para a discursiva, não necessariamente nós estamos estudando para a dissertativa, porque é um conhecimento mais amplo. Contudo, e aqui vale pontuar, todo estudo, seja para a dissertativa ou para a discursiva, ele agrega na sua caminhada. Ele vai ser, sim, de grande valia para você, tá? Então, pense mais no estudo para a segunda fase propriamente dito, né? E tente, de repente, num dia, hoje eu vou direcionar mais para a discursiva, hoje eu vou direcionar mais para a dissertativa. É possível fazer essa distinção, né? Principalmente porque na dissertativa você vai trabalhar com temas mais abertos, com temas mais atuais, com temas mais interdisciplinares, né? Tudo bem? Então esse é um exemplo da própria banca de como, falei para vocês, como um tema pode ser cobrado tanto numa discursiva quanto numa dissertativa. Tá bom, pessoal? Vamos agora então para um tema que vai envolver controle de tempo e controle de linhas. Pessoal, só antes, muitas pessoas não conhecem, né? Eu tenho um e-book, que eu lancei um e-book com 57 questões inéditas e autorais voltadas para delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Material com mais de 200 páginas, temas atuais, jurisprudências recentes, material atualizado, também questões doutrinárias, num preço fantástico de R$ 47, tá? R$ 47, mais de 200 páginas de conteúdo. Cada questão ela tem uma ficha de correção. Quais são os pontos que você tinha que abordar naquela questão? Material de suporte à leitura, às vezes um julgado, doutrina, jurisprudência, né? E a minha sugestão de resposta de cada um desses pontos. Então, pelo valor extremamente acessível de R$ 47, tá? Para quem não sabe onde que tá, o pessoal sempre pergunta, né? Você vai vir no meu site, tá aqui, ó,
e-book de discursivas, e você vai ver aí, né, o nosso e-book com 57 questões discursivas. Deixa o convite aí. E caso... professor, quero conhecer o seu material antes. Tem algum conteúdo que eu possa baixar? Sim. Eu liberei para vocês 40 páginas de conteúdo com questões discursivas. Você vai vir aqui no meu site principal. Aqui, ó, dentro de início, né? Clicar aqui no início, onde está no curso discursivo e dissertativo, e vai baixar aqui, ó. Conheça o nosso trabalho. Caderno com questões autorais, com ficha de pontuação, material de leitura, sugestão de resposta, mais de 40 páginas de conteúdo gratuito para você conhecer um pouco do meu trabalho, né, de algumas questões relevantes, inclusive, eu coloquei porque me pediram para colocar nesse material gratuito exatamente essa questão aqui, ó, tá nesse material gratuito para vocês baixarem. Em vários artigos da internet, né? Inclusive em artigos das Constituições Estaduais, como tinha para delegado da PC São Paulo, por isso o pessoal pediu, né? Defesa do delegado de polícia possui autonomia funcional. Analise o tema à luz da jurisprudência do STF. Então eu peguei aqui, tá aqui o material para vocês treinarem, e a ficha de correção dos pontos que tem que ser abordados, e o material de leitura, com julgados, explicação minha sobre julgados do STF, por que certas decisões foram tomadas, né? E a posição do STF aqui, né? Como que as constituições trabalhavam. Então, material bem rico sobre o tema e a minha sugestão de resposta, que muita gente me pediu a abordagem desse tema por causa da declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, de forma bem recente, né? Então, tá aí o material gratuito para vocês, tá? Gratuito para vocês. Só baixar, que ele está 100% já liberado. Mais de 420 pessoas já baixaram. Eu liberei o material, tem só 2 dias, tá? Só 2 dias, dia 7, hoje é dia 9. 2 dias que eu liberei o material, já foram quase 500 downloads dele aí. O material tá bem bacana. Vamos lá então, pessoal, seguir sobre controle de tempo e controle de linhas, controle de tempo e controle de linhas. Vamos lá. E isso é uma questão super interessante. Por quê? Porque o edital não traz o quantitativo de linhas para a discursiva e para a dissertativa. O que nós temos à luz do edital? Primeiro, são 40 pontos. Nós temos que o edital deixa bem claro, são 40 pontos, né? Desculpa, 100 pontos, 100 pontos, 40 pontos para uma dissertativa, 40 pontos para uma dissertativa e 15 pontos para cada discursiva, totalizando, portanto, 60 pontos na discursiva, 15 pontos cada. E tinha ouvido alguém comentar aqui alguma coisa, mas sumiu o comentário, que eu ia falar alguma coisa sobre isso. Mas enfim, nós temos aqui, né, essa estrutura direcionada em 4 horas para vocês. Professor, como que a gente pode trabalhar? Primeiro, vamos começar pela distribuição do tempo. Já vou explicar por que eu não vou começar pela linha, mas vamos começar pela distribuição do tempo. Nós temos 4 horas. O grande erro das pessoas é acreditarem que elas realmente têm 4 horas. Vocês não têm 4 horas para fazer essa prova. Esquece, não tem 4 horas para fazer a prova. Efetivamente, vocês têm menos de 4 horas. Por quê? A pessoa para no banheiro. Pode acontecer tudo que você imaginar. Pode ter barulho no dia da prova. O dia da prova pode estar aquele calor absurdo que vai trazer complicadores. Então, vocês não têm 4 horas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão deixar entre 20 a 30 minutos. Vocês vão contabilizar efetivamente para o dia da sua prova 3 horas e meia. E vão deixar 20 a 30 minutos, eu sugiro 30, né? Como
como aquela carta na manga. Por quê? Para eventual cenário de crise. Imagina que você dá aquela dor de barriga violenta. Você tem que ir no banheiro. Meu amigo, você tem que ir no banheiro. Você vai no banheiro. Tá com aquela leve dor de cabeça que vai dificultar o seu desempenho no dia da prova. Ou ainda, você começou a montar uma resposta e do nada teve aquele insight, falou, putz, montei toda a resposta errada, vou ter que começar a remontar a prova do zero. Pessoal, tudo é possível. Não contabilizem 4 horas de estudo no dia da prova. Não existe isso, 4 horas de estudo, ou 4 horas para montar a sua prova, não existe isso. Deixe 3 horas e meia. Meia hora é aquele seu cenário de crise, necessidade de 1, 2 vezes no banheiro, ou você precisa de ter aquela carta na manga. Então, primeiro, você não tem 4 horas, você tem 3 horas e meia de prova. Ah, professor, eu tenho 3 horas e meia de prova. Beleza, concordei com você, você me convenceu. Como que eu distribuo agora o meu tempo de prova? Né? Como a Marcela falou, são os perrengues que a gente passa no dia da prova. Quem nunca passou no dia da prova, né? Faz parte da vida. Eu mesmo teve uma prova que eu tive que ir 3 vezes no banheiro, cara. Era a prova da minha vida que eu achei que era, né? Fui reprovado na prova, mas fui 3 vezes no banheiro, gente. Doideira. Acontece. Então, como que a gente vai dividir, então, 3 horas e meia? Pessoal, vamos lá. Você vai deixar 1 hora e meia para a sua dissertativa, que é a mais completa, que pode ter entre 30, segundo algumas pessoas, 60 linhas. Vamos trabalhar com 30. 1 hora e meia para ela. Cara, é 1 hora e meia que vão estar com 40 pontos. E tem uma estrutura diferenciada, introdução, desenvolvimento, conclusão. Tem uma estrutura maior que você tem que se preparar, né? Então, sim, 1 hora e meia para a sua dissertativa. Sobraram, então, se eu tenho 1 hora e meia aqui, mais 30 minutos, como a colega falou, de perrengue, que é a sua carta na manga, você tem exatamente ainda disponível 2 horas da prova. 2 horas da prova te deixa 30 minutos para cada discursiva. Discursiva são 4 discursiva, 30 minutos cada. 10 a 15 minutos, muito provavelmente vai ter, né? 10 a 15 linhas vão ter cada discursiva. Então, nós temos aí 30 minutos para, resumindo, controle de tempo, 30 minutos para cada dissertativa, 1 hora e meia para a dissertativa e 30 minutos, que é a sua carta na manga para o seu cenário de crise. Fizemos, então, a divisão do tempo. Ah, professor, isso é algo fechado? Não. Isso é algo que você vai treinar e verificar agora dentro da sua realidade, nas semanas que seguem. Nosso curso, por exemplo, tem 10 rodadas. E você vai, então, colocar agora a prova dentro da sua realidade, se isso é algo viável para você. Agora você tem que colocar a prova, tem que treinar. Será que esse tempo dá? 30 minutos é muito tempo? É pouco tempo? Isso você vai colocar à prova, vai simular e vai adequar cada um desses tempos que eu falei para você à luz da sua realidade, tá? Então passamos aí com o controle de tempo. Professor, e o controle de linhas? Nós temos, por exemplo, uma dissertativa, 30 linhas, e para uma discursiva nós temos 10 a 15 linhas cada, né? Lembrando que o edital não traz a priori a quantidade de linhas para a discursiva e para a dissertativa, tá bom? Vamos lá. E a questão da distribuição das linhas? Isso é uma questão que vocês têm que ter muito bem
pensado. Por quê? Canso de ver alunos com potencial fantástico. Isso eu vejo muito. Essa é uma correção que eu faço muito no meu curso com a correção individualizada. Muitas das pessoas, elas começam a escrever e não faz um prognóstico sobre os pontos que ela tem que trabalhar. Isso vocês têm que fazer. Antes de começar a escrever, quantos pontos que eu tenho que trabalhar nessa questão? Quantas linhas que eu vou deixar para cada um desses pontos? Isso é um controle de linhas que vocês têm que começar a fazer antes de efetivamente escrever. Vou pegar um exemplo aqui com vocês, mais um caso também que está no nosso e-book de discursivas, tá? Que eu vou colocar agora à prova e vamos fazer juntos um exemplo disso daí. Vamos lá. Tá aqui, ó. Após a prisão de um cidadão pela Polícia Civil do Estado X, ele é mantido algemado pelos policiais civis durante a lavratura do APFD, até o seu encaminhamento para audiência de custódia. Apesar de solicitado pelo seu advogado, o delegado se recusou a retirar a mencionada algema, sem fundamentar o motivo de tal decisão. O seu advogado impetrou reclamação por violação de súmula vinculante. Considerando a situação narrada, redija um texto dissertativo, apontando o tribunal competente para julgar a reclamação em face da súmula, bem como exponha a natureza jurídica da reclamação à luz do STF. Ademais, analise se, no caso narrado, admite-se o uso da reclamação, fundamentando o seu entendimento. Primeiro ponto que vocês têm que ter em mente é o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Isso, ficou bom aqui. Quantos pontos que vocês precisam trabalhar? Vamos lá, vamos ver aqui juntos? Primeiro aqui. Primeiro nós temos que apontar o tribunal competente. 2. Expor a natureza jurídica da reclamação. Isso vocês precisam fazer. 3. E somente aqui, ó, olha que questão interessante. Somente aqui é que eu vou analisar à luz do caso narrado. Aqui a questão ela é meramente teórica, né? E aqui nós vamos, se no caso narrado, 3, admite-se a reclamação. 4, fundamentando o seu entendimento. Observem que essa questão ela tem 4 pontos de análise. Vamos lá então agora voltar para cada um desses pontos de análise e verificar em tese quantas linhas que você precisaria para abordar isso de forma confortável, né? Vamos voltar aqui para a questão agora. No ponto 1, apontar o tribunal competente. Cara, isso aqui em uma linha você se resolve, né? Vou escrever aqui uma linha. 2. Expõe a natureza jurídica da reclamação. Talvez para esse ponto você vai precisar, sei lá, de 3 linhas, falar qual que é a natureza jurídica, né, que é de ação constitucional. E observem, o STF já entendeu no passado que a reclamação residia dentro do direito de petição. O STF superou esse entendimento dele, isso está explicado, né, na sequência do e-book, e que hoje o julgado, essa reclamação tem natureza de ação constitucional. Então você explicaria, né, de repente poderia até expor esse conhecimento jurídico, que houve superação do entendimento, né? Então aqui uma linha, aqui 3. À luz do caso concreto, admite-se reclamação, que é uma linha. Ou é sim, ou é não.
né? Então não tem muito para onde você ir. Uma linha aqui também. E aqui, admite... E aí, pessoal, eu pergunto para vocês. Já vi que teve gente que respondeu. O caso narrado admite ou não admite uso da reclamação? O delegado prendeu e meteu lá, ou policial, militar, civil, qualquer um, fez uso errado, absurdamente equivocado da algema. Cabe ou não cabe reclamação desse ato do delegado? E aí, pessoal, você saberia essa resposta no dia da sua prova? O STF tem sim precedente sobre esse ponto em específico. Vamos lá. Juquinha aí colocou que não, né? Ele até tinha justificado anteriormente, né, que não se aplica a agente público. A sua resposta até está certa, mas o seu fundamento não está. Vamos lá então aqui voltar para a questão. Então uma linha, e para explicar o fundamento, eu colocaria aqui mais umas 3 linhas, né? Para explicar o fundamento aí. Então observe aqui, nós temos 3, 6, 7, 8 linhas, a princípio distribuídas para cada ponto. Se for com 10 linhas a prova, então nós conseguimos fazer uma distribuição. E lembre-se, sempre faça uma distribuição de linhas em que ela deixe um espaço para você trabalhar. Imagine que você tem que rasurar uma linha inteira. Então sempre distribui a linha deixando 2, 3 linhas em branco, porque se você precisar, ela está ali à sua disposição. Cabe reclamação no caso? Voltando aqui para o caso narrado, não cabe reclamação no caso. Por quê? Porque o STF afirmou com todas as letras que... Eu estou até aqui pegando o julgado para quem quiser. Qual é o julgado? Aqui, o julgado é o reclamação 7116. Reclamação 7116. Ele afirmou, o STF, que não cabe em face de ato administrativo, já que o verbete se refere única e exclusivamente a atos processuais ocorridos dentro de um processo judicial. Então, o caso não enseja, né, o uso da reclamação, por mais que exista uma efetiva violação, né, da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então observe o que eu fiz com vocês, um controle de linhas. E é isso que vocês têm que ter em mente. Antes de iniciar a questão, faça um controle de linhas e se prepare para todos os cenários, tá? Para todos os cenários. Ponto importantíssimo. Não só controle de tempo, repito, mas também o controle de linhas, né? E esses materiais, esse julgado que eu citei, tá tudo no nosso e-book, tá? Tá tudo no nosso e-book. Esse ponto que eu trabalhei com vocês aqui está no e-book pago. O primeiro ponto está no e-book gratuito. Então, cuidado com esses pontos que podem cair no dia da sua prova, tá bom, pessoal? Deixo aí, por fim, o convite para vocês conhecerem o meu curso de discursivas e dissertativa para a Delegada da Polícia de São Paulo. Todos esses pontos trabalhados na live, muitos outros serão bem mais verticalizados, tá? Eu tenho uma rodada no curso que eu chamo de rodada guiada, em que eu vou fazer isso tudo de forma bem passo a passo, de como vocês podem tirar o melhor proveito no dia da sua prova, do controle de linhas, do controle de tempo. Então isso tudo é feito dentro do curso para vocês de forma mais tranquila, mais calma, né? No curso vocês têm acesso direto a mim, tá? Pelo WhatsApp, inclusive, né? E eu faço ali no curso um levantamento dos pontos até hoje mais cobrados em concurso de delegado, né? Como vocês devem saber, alguns que não sabem, né?
Eu sou um dos coordenadores do curso que tem, do livro que tem na editora Juspódio, de questões discursivas prévias de concurso de delegado de polícia, né? Já até me perguntar, professor, o seu livro da Juspódio de questões discursivas é o mesmo do seu e-book? Não. O livro da Juspódio são questões anteriores de delegado, né? O meu e-book são questões minhas, autorais, inéditas. Então tem essa distinção aí, né? Então o e-book não é o mesmo do livro. E nesse livro, então, né, a partir desse livro eu fiz um levantamento de todas as questões discursivas cobradas em concursos anteriores. Quais são os pontos mais cobrados? Quais são os pontos que têm menor incidência? E eu faço, então, esse direcionamento para vocês também em nosso curso. Tá? O curso que ele possui mais de 80 questões discursivas e dissertativa, para vocês treinarem bastante. Faço análise de pontos de edital, né? E vários outros pontos aí que vão contribuir, aspectos redacionais também. As pessoas, por exemplo, não sabem citar lei, as pessoas não sabem citar julgado, né? E vários aspectos, e outros aspectos que vão da redação propriamente dita, né? E eu quero já deixar marcado aqui com vocês, com cada um de vocês, uma live nossa, uma nova live nossa, tá? Que eu vou então trabalhar e vou colocar em prática. Sabe esses pontos que nós trabalhamos que de repente possa ter ficado muito teórica? Então, esses pontos eu quero trabalhar com vocês de forma aplicada, responder em conjunto com vocês, uma, duas, de repente, discursiva numa nossa próxima live, tá? Então, se você tiver interesse, já deixa aí o ok, que a gente pode marcar, se houver interesse de vocês. Tá? Não é esse livro aí, não. Daí. E já podemos deixar, então, agendada para a próxima live, tá? E também, para você que não me conhece, né? Porventura não me conhece, tem esse meu livro aqui também, Delegado de Polícia em Ação, pela editora Juspódio, estava na promoção agora de carnaval, estava saindo por R$60, né? E meus amigos, é isso daí, finalizamos a nossa live por aqui, né? Mas vamos sim fazer outras lives, a ideia é sempre ajudar vocês, tá? Esse livro aqui, para quem não sabe, todas as questões discursivas do concurso de delegado da PCRN, todas as questões daquele concurso estavam dentro desse livro aqui, né? Um livro que eu falo sobre a carreira de delegado, aspectos legais, aspectos constitucionais, tá? Então já deixei caso... E o livro, se você tem esse livro e não pegou a nota de atualização, você está perdendo. A nota de atualização esse livro atualizado até dezembro do ano passado. Agora, até dezembro, né? Acabou de passar. São 42 páginas com nota de atualização. Material riquíssimo em conteúdo para vocês. Tá bom? E é isso aí, meus amigos. Finalizamos por aqui. Vejo vocês no nossa próxima live. Não diminuam o ritmo de estudo. Continuem com o seu ritmo de estudo. Distribua o seu tempo de estudo entre as matérias. Não foque somente nas matérias que você gosta, porque são exatamente as matérias que você tem mais dificuldade é que efetivamente vão fazer você ser aprovado. Então direcione o tempo, faça uma distribuição dos estudos, tá? Mas acima de tudo, acredite no seu potencial, acredite no seu compromisso que você firma todos os dias com você, no momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Seja todos os dias um pouco melhor do que ontem, porque é essa caminhada, é esse olhar para a frente que fará você ser aprovado. Por mais que seja difícil, por mais que você tenha dificuldade, levante sempre todos os dias. É a dificuldade que nos faz ser mais forte. É a dificuldade que vai fazer você
cada um de vocês chegar onde vocês têm que chegar. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos e vejo vocês na nossa próxima live. Tamo junto, galera. Juntos até a aprovação. Valeu!